Primeiro, a estrutura do aprendizado. Segundo, o molusco e a memória. Terceiro, a química do foco. Quarto, o cérebro dos taxistas. E, por fim, o nascimento de neurônios. Então vamos lá. Parte 1. A estrutura do aprendizado. Olha, a gente precisa esquecer de vez aquela ideia do cérebro como um balde estático. Vamos pensar nele mais como um músculo superdinâmico. O segredo aqui se chama plasticidade sináptica. E isso não é só um conceito abstrato, tá? É o facto científico de que as conexões entre as nossas células cerebrais, as famosas sinapses, mudam o tempo todo. Aumentou a atividade, elas ficam mais fortes. Basicamente, aprender é reconstruir fisicamente as estradas neurais do cérebro. Isso nos leva à parte 2, o molusco e a memória. No ano 2000, as descobertas sobre isso renderam um prémio Nobel de Medicina ao pesquisador Eric Kandel. E adivinha quem foi o herói improvável dessa história? Uma lesma do mar grande e bem carnuda chamada Aplysia californica. É sério, a ciência escolheu esse bicho porque ele tem um sistema nervoso muito simples e neurónios tão gigantes que dá quase para ver a olho nu. Foi observando essa criatura super tangível que o Kandel conseguiu mapear pela primeira vez como a memória funciona no nível da célula. E dessa pesquisa surgiu uma diferença colossal sobre como a gente forma memórias. A memória de curto prazo é puramente química, é só um banho extra de neurotransmissores numa conexão que já está lá. Mas a memória de longo prazo, essa exige anatomia de verdade. Ela requer a produção de novas proteínas para construir fisicamente novos terminais sinápticos. Ou seja, para um aprendizado durar, as pontes de contato entre as células precisam literalmente se multiplicar na nossa cabeça. Não é louco isso? Parte 3. A química do foco. Mas, vem cá, o que é que decide se uma memória vira essa estrutura permanente ou não? A resposta é a engenharia da atenção. A gente sabe que hoje em dia é um desafio ignorar as notificações do celular o tempo todo, não é? Mas quando a gente consegue um foco autêntico e intenso ao estudar, o cérebro toma um banho de dopamina e serotonina. E não é só para dar aquela sensação boa. Esses sinalizadores viajam até ao núcleo da célula e ligam um fator chamado CREB. Esse CREB funciona como um verdadeiro interruptor genético. Sem foco, o interruptor fica desligado. Com foco, ele dá a ordem para construir aquelas novas pontes físicas de memória que a gente acabou de falar. E claro, a gente não é lesma do mar. Um estudo super clássico de 1973 com coelhos, feito por Bliss e Lomo, provou que isso acontece em mamíferos também. Eles chamaram isso de potenciação de longa duração, ou LTP. Mostraram que impulsos elétricos rápidos e focados no hipocampo deixam uma marca de fortalecimento que não apaga. Foi a prova definitiva de que uma atividade neural intensa deixa uma pegada estrutural duradoura em qualquer vertebrado. O que nos traz à parte 4, o cérebro dos taxistas. 25.000. Esse é o número absurdo de ruas que formam o labirinto caótico de Londres. E é exatamente isso que todo taxista tradicional da cidade precisa memorizar. Um processo de aprendizado rigoroso, praticamente insano, que eles chamam simplesmente de o conhecimento. Daí a doutora Eleanor Maguire teve uma ideia genial. Investigar o que acontece dentro da cabeça de quem consegue decorar 25.000 ruas. Através de visualizações hiperrealistas por ressonância magnética, o estudo dela queria descobrir se esse labirinto de asfalto conseguia se refletir no labirinto biológico do cérebro humano. E bom, a resposta abalou a neurociência. As evidências dos exames foram irrefutáveis. O hipocampo posterior desses motoristas, justamente a área ligada à navegação e memória espacial, era fisicamente maior que o de pessoas comuns. Houve uma hipertrofia anatômica real. E o mais impressionante, o tamanho da área estava diretamente correlacionado com o tempo de profissão. Foi a prova que faltava de que o cérebro humano adulto cresce e se expande com o uso contínuo, exatamente do mesmo jeito que um músculo cresce puxando ferro na academia. E agora chegamos à parte 5, o nascimento de neurônios. Até pouquíssimo tempo atrás, era ensinado nas escolas como uma verdade absoluta de que a gente nascia com uma cota fixa de neurônios e que eles iam apenas morrendo ao longo da vida. O estudo da Elizabeth Gold e do Fred Gage demoliu esse mito lá em 1999. Eles comprovaram a neurogênese adulta. Aprender tarefas complexas, tipo um idioma ou um instrumento musical, não fortalece apenas as conexões que já existem. Isso estimula o nascimento de células cerebrais inteiramente novas. Só que aí entra uma responsabilidade gigante no nosso processo de aprendizagem. Tem uma regra biológica básica. Essas células novas nascem, mas elas são super frágeis. Sem o estímulo do aprendizado, sem a dedicação e o esforço mental para estudar, esses neurônios recém-nascidos simplesmente morrem.
O desafio constante é, na verdade, o nutriente que mantém eles vivos e integrados na nossa rede neural. É de arrepiar observar o quão rápido essa nova ciência da mente tomou forma. Dá uma olhada em como as coisas evoluíram. A gente sai lá daquelas descobertas elétricas em coelhos em 1973 e chega na virada do milénio, onde em apenas 2 anos a gente teve a confirmação do nascimento de novas células, o mapeamento do cérebro gigante dos taxistas em Londres e um Nobel pela engenharia genética por trás disso tudo. Todas as peças finalmente se encaixaram em uma história incrível. E a força dessas provas é inegável, independentemente de onde a gente olha. Seja lá no fundo, com a proteína Creb criando sinapses no microscópio do Candel, no nível celular, com a Gold provando que ganhamos novos neurônios, ou olhando para o macro, com as ressonâncias da Maguire mostrando a expansão física real do hipocampo. A ciência inteira concorda em um ponto: aprender é um fenômeno biológico de transformação física. Toda essa riqueza científica se resume a uma baita mudança de paradigma. O cérebro não é e nunca foi um copo inerte só esperando para ser enchido de informação. Hoje, a gente tem certeza que o nosso sistema nervoso central funciona com as mesmíssimas regras do nosso corpo físico. É um músculo complexo que demanda foco total para ligar a transcrição genética, gerar mais matéria celular e construir uma arquitetura superior. E sabendo que as nossas ações de hoje alteram fisicamente o nosso hardware mental, a gente termina com uma reflexão profunda. Se um foco intenso tem esse poder comprovado de gerar vida celular nova e reescrever a anatomia da mente humana, como é que a gente vai moldar intencionalmente essa arquitetura a partir de amanhã? Fica aí a reflexão.